Você já deve ter assistido a um vídeo de iceberg. São aqueles vídeos em que temos a imagem de um iceberg e diversas curiosidades que vão das mais conhecidas, que ficam na ponta do iceberg, às mais obscuras, que ficam no fundo do iceberg. E como esse canal fala bastante de Precure, nada mais justo que um iceberg explicando as curiosidades dessa franquia. Lembrando que esse não é um iceberg que foi criado por mim. Eu utilizei de base o iceberg mais famoso de Precure, tirei algumas curiosidades, adicionei outras e fiz a minha versão baseada nele. Enfim, bora pro vídeo. Mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no canal e deixasse um like para se tornar um true fã do canal do Tecos e me ajudar a transformar esse hobby em um trabalho no futuro. Valeu! Precure All Stars. Trata-se da série de filmes crossovers que reúne todos os personagens da franquia até o momento atual. Miracle Lights são brinquedos entregues nos cinemas japoneses para que as crianças que vão assistir os filmes All Stars torçam para as Precures em momentos específicos do filme. Happiness Charge iniciou a passada de bastão. No final de Happiness Charge, a Cure Flora, que é a Cure da próxima temporada, é introduzida antes do seu anime começar, iniciando assim uma tradição que dura até hoje. Orikuris são as séries de Precures feitas pelos fãs, vão desde artes originais até roteiros. Glitter Force é a versão americana de Smile Precure e Doki Doki. Nesta versão foram cortadas cenas mais dramáticas, referências à cultura japonesa e até episódios inteiros. O Sexto Ranger tratam-se dos personagens que começam como antagonistas e se tornam Precures posteriormente. O Sexto Ranger é uma referência a Power Rangers, onde o Ranger Verde era inicialmente o inimigo e entra para o grupo posteriormente. Adaptações em mangá. Tratam-se de mangás curtos feitos para divulgar os animes, prática comum no mercado de animes originais. Precure Pretty Store são uma série de lojas no Japão vendendo vários produtos relacionados à franquia, sendo algum deles originais das lojas. As lojas também possuem mascotes próprios, um para cada localidade. O salto da Cure Black e White é um salto específico feito por Black e White na abertura de Futari Wa. Por fazerem o mesmo salto sempre que aparecem em algum filme ou especial, acabou se tornando uma marca registrada delas. Mensagens do aniversário de 10 anos. Para comemorar os 10 anos da franquia, em Happiness Charge tínhamos uma Precure diferente mandando uma mensagem no início de cada episódio. Precure Tsunagaru Puzzle foi um jogo de puzzle desenvolvido para Android que durou de 2017 até 2020. No jogo você poderia adquirir cartas para liberar os personagens através do sistema de gacha. Gunbalance The Dance é o segundo encerramento de Splash Star. Acabou se tornando icônico por ser usado posteriormente como segundo encerramento de S5 e S5 GoGo, com algumas diferenças. Rosa, azul, amarelo e roxo. É o padrão de cores de equipe mais utilizado em Precure, tendo aparecido pela primeira vez em Heartcat. Hackeando os brinquedos. O método mais eficiente para conseguir vazamentos de Precure é através dos brinquedos, que normalmente são lançados antes de uma nova Cure aparecer no anime. Cure Infinite foi a transformação de Henry, personagem de Hakuto que se transformou em Precure por um episódio. Essa foi a primeira vez que um personagem masculino foi visto se transformando em Precure. Izumi Todo trata-se de um pseudônimo que representa um time de roteiristas da Toei que trabalharam em diversos animes do estúdio. O rosto meme da Erika. Erika, personagem de Heartcat Precure, tornou-se um meme na comunidade por sua característica expressão facial. Cure Echo é uma garota que acaba se tornando Cure no filme All Stars New Stage Mirai no Tomodachi e segue aparecendo nos outros dois filmes da trilogia New Stage. Echo, que havia conquistado um certo carinho dos fãs, some da franquia All Stars, deixando ela com uma fama de a Cure esquecida. Porém, ela retorna em uma breve cena do filme All Stars F. Influências de Tokusatsu. Precure foi muito influenciado por Tokusatsu, seja pela estrutura narrativa, transformações, pose, esquemas de cores e frases de efeito. Além de que os Tokusatsu mais famosos do Japão, Super Sentai e Kamen Rider, também são produzidos pela Toei. Referências de Precure. Por ser uma série muito popular no Japão, é normal que Precure seja muito referenciado. Alguns exemplos são a referência de Gintama, O Tempo com Você e Goku Shufudo. Cures que aparece no episódio final. De Go Princess até Hidden Good Precure, as líderes da próxima temporada faziam uma breve aparição no último episódio. Porém, essa prática foi encerrada a partir de Tropical Rouge Precure, onde as interações entre Precure se tornaram algo isolado da história do episódio final. Crossover com Super Sentai. Existe um crossover entre Star Twinkle Precure e Kira Mager, onde os personagens das duas franquias dançam juntos. Daikyo Miyuki. Daikyo Miyuki é a expressão de Miyuki, a Cure Happy de Smile Precure. Em um episódio, após receber uma previsão de azar, Miyuki faz uma expressão bizarra, que acabou se tornando meme. Monopoly Mermaid Monday é uma edição relacionando a personagem Laura de Tropical Rouge com a música Money Game.
Pretty Holic. Pretty Holic é uma lógica de cosméticos oficial de Precure que aparece nos animes desde Tropical Rouge, tendo pelo menos uma cure com alguma conexão com ela. Precure no livro dos records. O filme All Stars Memories foi registrado no livro dos recordes mundiais por conter o maior número de guerreiras mágicas em um único filme. Mana Sue, apelido dado para Mana, protagonista de Doki Doki Precure, a relacionando com Mary Sue, um termo utilizado para descrever personagens femininos da ficção que são entediantes por serem perfeitas demais. Cures internacionais. Em Happiness Chart, temos cures espalhadas por todo o mundo que representam países diferentes, como por exemplo a cure dos Estados Unidos, da França, do Egito e etc. A dublagem canadense de Futari wa Precure. Uma emissora de TV a cabo canadense, chamada YTV, fez um acordo com a Toei Animation para transmitir uma versão dublada em inglês de Futari wa Precure. Nessa versão, Nagisa se chamaria Natalie Blackstone e Honoka Hannah Whitehouse. O anime começou a ser transmitido em 2009 e terminou em 2010. Cure Chocolate é baseado no Teatro Takarazuka. O Teatro Takarazuka é um famoso teatro japonês onde atuam apenas mulheres. A Cure Chocolate seria uma referência para as mulheres que desempenham um papel masculino nas peças. Sua roupa na forma de cure é cheia de ornamentos que se assemelham muito às roupas utilizadas nas peças, além de que é possível ver uma grande escada em sua transformação, marca registrada do teatro. A mega enquete de popularidade. Em 2019, a emissora japonesa NHK criou uma mega enquete de popularidade, onde os espectadores deveriam votar na sua temporada, Cure, personagem não Cure e música favoritos. Os vencedores foram Futari wa Precure, Cure Black, Mufurum e a abertura de Futari wa Precure, respectivamente. Heartcat Precure Abridged. Abridged são versões paródia feitas por fãs, onde os diálogos são alterados e são feitas edições a fim de tirar sarro da obra original. Heartcat Precure recebeu então uma versão parodiada feita pelo youtuber PS Weasel. A forma humana de Fuá. Fuá é o mascote de Star Twinkle Precure, mas diferente dos outros mascotes, ele não possui uma forma humana, pelo menos no anime, pois em uma apresentação do teatro de Star Twinkle, ele pôde ser visto com uma forma humana. Precure All Stars Go Go Dream Live foi o primeiro crossover de Precure que originou a série All Stars, sendo uma animação curta de 5 minutos feita para comemorar o aniversário de 5 anos da franquia. Nela podemos ver personagens de Futari wa até Yes5 Go Go. Cure Waffle é o nome não oficial para a versão mais forte de Picario, de Kira Kira Precure à la mode. Light Novels. Precure possui light novels que contam histórias diferentes das vistas no anime. Um exemplo é a light novel de Smile Precure, onde podemos ver as personagens adultas. O beijo de Mirai e Riko. Mirai e Riko de Mahou Tsukai Precure se beijam no mangá oficial, apesar de não ser um beijo explícito. O beijo entre Coco e Nozomi. No filme de Yes5 Go Go, Nozomi beija Coco para livrá-lo da lavagem cerebral. Esse foi o primeiro beijo mostrado em tela da franquia. A controvérsia da Cure Ace. Quando a Cure Ace estreou em Doki Doki Precure, muitos fãs ficaram irritados, pois imaginavam que Regina seria a Cure de meio de temporada. Aoyama Mitsuru é um animador da Toei Animation que animou uma sequência inteira sozinha em pelo menos um episódio de cada temporada, com exceção de Healing Good e Delicious Party. Cure Yell vs Goku. Em 2019, foi feita uma brincadeira de 1º de abril com um suposto crossover entre Precure e Dragon Ball Super, no qual a Cure Yell e Goku se enfrentariam. Dubladores fazendo papéis menores antes de se tornarem Cures. Isso realmente acontece. Um exemplo é a dubladora da Sango, que antes de dublá-la em Tropical Rouge, fez os elementos Spirits em Healing Good. Crossover com Kamen Rider Kiva. Podemos ver Cure Dream com Kamen Rider Kiva em uma propaganda. Os vazamentos das Cure Beach e Symphony. Foram vazamentos falsos das Cures de Switch Precure. Apesar de serem falsos, o nome Cure Beach estava correto, e foi assumido futuramente por Ellen. Cure Gorilla e a dupla de comediantes. Trata-se de uma Cure paródia feita por um comediante em Smile Precure. A dupla de comediantes que aparece nesse episódio é baseada na dupla Fujiwara. Designs antigos das Cures. São designs de Cures que acabaram não sendo a versão final. O episódio sem monstro da semana. O episódio 26 de Healing Good Precure é o único episódio da franquia onde não há luta de monstro da semana. Esse episódio foi planejado para ser um recap durante o recesso das Olimpíadas Japonesas de 2020, mas devido aos adiamentos de Healing Good por causa do Covid, o episódio foi ao ar logo em seguida do episódio 25.
A collab com Vocaloid. Existiu uma collab entre Vocaloids e personagens de Kira Kira Precure à la Mod. A dubladora da Laura em um comercial de Precure. Em 2024, a dubladora da Laura, Rina Hidaka, apareceu em um comercial de brinquedos de Futari wa Precure. O criador de Boku no Hero Academia é fã de Precure. Kohei Horikoshi, criador do mangá Boku no Hero Academia, é fã de Precure, tendo até feito algumas fan-arts. Cenas com sangue. A franquia Precure é conhecida por não mostrar sangue, porém há uma cena em que a Cure Heart sangra no filme de Doki Doki, além de uma breve cena em que o vilão Koboraja, de Heart Cat, sangra. Shows e eventos de apertos de mão. Existem shows com atores fantasiados de personagens de Precure, podem ser apresentações teatrais ou de dança. Nesses shows, os atores também apertam as mãos das crianças. Precure All Stars DX 3D Theater é uma animação com as Precures animadas em 3D, dançando as músicas da franquia. Personagens exclusivos do mangá. Existem alguns personagens que aparecem apenas no mangá. Um exemplo é Salt Pepper, uma vilã do mangá de Kira Kira Precure à la Mode. Futari wa Precure Splash Star Majidoki 3D Theater é um curta-metragem de 13 minutos de Splash Star com algumas cenas em 3D. A forma humana dos Healing Animals. Os Healing Animals, mascotes de Healing Good, não possuem formas humanas no anime, porém, no artbook de Healing Good, é possível ver os mascotes em sua forma humana. Stickers do Line. Existem alguns stickers oficiais de Precure disponíveis no aplicativo Line, que é um aplicativo de mensagens muito popular no Japão. Livros de contos de fadas. Existem livros de contos de fadas, como A Pequena Sereia ou Cinderela, que são ilustrados com as personagens de Precure. Fresh Precure salvou a franquia. Era planejado que a franquia se encerrasse caso Fresh não fizesse sucesso, porém a temporada foi comercialmente lucrativa e a franquia continua viva até hoje. O episódio é animado por Masami Obari. Masami Obari é um animador conhecido por suas cenas icônicas de mechas. Não à toa ele foi chamado para animar o episódio 35 de Smile Precure, em que Miyuki, a Cure Happy, vira um mecha. Season Touch foi uma temporada feita por um fã chamado Garibo, no Pixiv. As artes eram tão boas que os fãs pensaram que eram oficiais. Drawing Fantastic Female Fighters é um livro que ensina a desenhar personagens femininas utilizando os designs de Heart Cat e Fresh Precure como base. A Laura original. Originalmente, Laura seria um personagem gentil e calma, porém, Tsuchida Yutaka, diretor de Tropical Rouge, achou que ela seria ofuscada pelas outras personagens, por isso alterou sua personalidade para uma mais forte e chamativa. Você deve ser capaz de resolver isso. É uma cena de Futari wa onde o professor passa um problema de matemática que é insolucionável, e ainda diz a frase, você deve ser capaz de resolver isso. A cena acabou virando um meme. Lust e Gona são dois vilões de Doki Doki Precure que morreram antes da história do anime começar. Só é possível ver a sua silhueta no anime. Quem casou com Hana? No episódio final de Hakuto Precure, é revelado que a protagonista, Hana, a Kyriel, se casou e teve uma filha, porém o rosto de seu marido não foi mostrado. Apesar de que fica subentendido que seu marido é George, o vilão da temporada. O hackeamento da Toei. Em 2022, a Toei foi hackeada, fazendo-a ter que adiar a produção de todos os seus animes, incluindo Delicious Party Precure, que estava sendo exibido na época, o que resultou no corte de alguns episódios. Healing Good e a pandemia. Healing Good foi a temporada lançada em 2020, ano da pandemia, o que causou um atraso na produção, forçando a equipe a cortar alguns episódios, como o tradicional episódio de Natal, e simplificar o desenvolvimento de Hina, a Cure Sparkle. O motivo de Smile Precure ter um tom mais leve. Smile Precure foi a temporada lançada em 2012, um ano após o terrível terremoto de magnitude 9 no Japão. Por isso foi decidido que Smile teria um tom mais leve para animar os espectadores. Vídeo de suporte às vítimas do terremoto. Em 2011, foi feita uma animação de 1 minuto com todas as personagens de Precure até o momento em suporte às vítimas do grande terremoto de 2011 do Japão. Na animação, a Cure Melody e Riden dizem palavras para encorajar os espectadores. O final original de Sweet Precure. Existem teorias de que o final de Sweet Precure foi alterado para ser mais leve devido ao terremoto que ocorreu no Japão em 2011. Porém, não há nada que confirme isso. Cure Heart e Kamen Rider Wizard. Em uma edição da revista Tanoshi Youchien, Mana, a Cure Heart, anuncia que ela se casou com Kamen Rider Wizard. A Cure Custard tem autismo. Himari, a Cure Custard, Kira Kira la Mode, é muito tímida e não é de conversar muito, mas quando o assunto são doces, ela começa a falar deles de maneira técnica sem parar, o que afasta as pessoas à sua volta. Alguns fãs consideram Himari uma personagem autista devido a essas características, porém isso nunca foi oficialmente confirmado. Os Fan-Cures. Fan-Cures são uma premiação organizada por fãs no Tumblr para julgar as melhores temporadas originais de Precure feita por fãs. O gênero de Mofurun. Mofurun é o mascote de Mahoutsukai Precure. Seu gênero foi propositalmente deixado como ambíguo no anime. Mesmo após ter virado Cure no filme, a staff de Mahoutsukai continuava afirmando que Mofurun não era macho e nem fêmea, e sim, Mofurun. Porém, em 2019, uma loja oficial do Twitter listou uma pelúcia de Mofurun na categoria de mascotes femininos. A loja depois afirmou que o gênero de Mofurun
era Mofurun. Porém, o roteirista-chefe de Mob Sky, Murayama Isao, afirmou que Mofurun era fêmea desde o início e que deveria haver uma cena em que Mirai, a Cure Miracle, se assustaria ao ouvir a voz de Mofurun pela primeira vez e perceber que era fêmea, já que ela havia o tratado como macho esse tempo todo. Porém, ele não foi capaz de inserir essa cena no anime. Gangnam Girls. A Saban, empresa responsável por adaptar Super Sentai para Power Rangers, registrou o nome Gangnam Girls como marca e disse que essa seria uma série sobre 5 adolescentes que protegeriam o mundo. Logo após isso, veio Glitter Force, que se encaixa na descrição, o que indica que esse era o Gangnam Girls que a Saban havia falado, mas que decidiram mudar o nome. Name All the Precure é um quiz de navegador feito por um fã, no qual o jogador deve descrever o nome de todas as cures no menor tempo possível. O quiz segue sendo atualizado até o momento desse vídeo. Masuko, Mika, Miu e Michiu. Tanto Mika de S5, Miu de Happiness Charge e Michiu de Healing Good possuem o nome Masuko, que é uma brincadeira com a palavra Mass Communication, já que todos possuem um arquétipo de jornalista xereta muito comum em animes. O jogo do Sega Pico. Sega Pico foi um videogame desenvolvido pela Sega, tendo público-alvo crianças de 2 a 8 anos. O videogame teve um jogo de Futari Aprikuri que possuía diversos minigames, como o jogo da memória, vestir as personagens, jogo de ritmo e etc. Koe Girl é um dorama japonês sobre 5 aspirantes a dubladoras, sendo que uma é fã da franquia Aprikuri. O dorama é inclusive um spin-off da franquia Aprikuri. Nomes originais de Happiness Charge. Em uma entrevista em um livro, o diretor de Happiness Charge, Tatsuya Nagamine, afirmou que os nomes originais das Cures seriam diferentes. Cure Lovely se manteria, mas Princess seria Brave, Honey seria Tender e Fortune seria Mesh. Cenas reanimadas da dublagem coreana. Na dublagem coreana, todas as cenas em que há a escrita japonesa são reanimadas para a escrita coreana. Dublagens perdidas. Uma dublagem em inglês para Futari Aprikuri Max Heart foi produzida para o mercado de Singapura, porém, não foram encontrados nenhum DVD com os episódios ou informações no site oficial da Ocean, empresa que produziu a dublagem, o que fez com que essa dublagem se tornasse Lost Media, sobrando apenas um vídeo do seu anúncio na TV. Uma dublagem piloto junto com anúncios também foi produzida para o anime Futari Aprikuri Splash Star, também pela Ocean Productions. 5 episódios de S5 foram dublados pela William Winkler Productions, porém apenas a abertura pode ser encontrada. Dakimakuras oficiais. Dakimakura são travesseiros gigantes feitos para se abraçar, que são conhecidos por possuírem estampas de personagens de anime. Precure também possui alguns. Honoríficos chineses. O idioma chinês utiliza honoríficos para se referir às pessoas, que podem ser masculinos ou femininos. A maior parte das cures recebe honoríficos masculinos, enquanto os honoríficos femininos são reservados para personagens como a Cure Moonlight e a Cure Macaron. Duas cures, porém, White e Ygritte, recebem os honoríficos de esposa, dado pelos fãs de Yuri da fandom, mas que foram bem aceitos por aqueles que não são fãs de Yuri também. O desaparecimento da Cure Mofurun. Cure Mofurun é a forma de Cure de Mofurun, que apareceu apenas no filme do Mob Sky e mais em nenhum outro lugar. Especula-se que seja porque o comitê de produção do filme possuía os direitos da personagem Cure Mofurun, o que dificulta o seu uso em outros lugares. A dublagem de Futariwa da 4Kids. Em 2006, a 4Kids confirmou que adquiriu os direitos de Futari Aprikuri e que iria exibi-lo nas manhãs de sábado da Fox 4Kids TV, porém o anime nunca foi exibido. Em 2008, a 4Kids desistiu dos direitos, devolvendo-os à Toei, que vendeu para a emissora canadense YTV. A 4Kids nunca explicou o porquê de ter desistido dos direitos, mas especula-se que seja devido à baixa audiência de outros mahou shoujos, como Tokyo Mew Mew e Ojamaju Doremi. Especula-se que é um episódio piloto dublado, mas isso nunca foi confirmado pela 4Kids e até hoje nada foi encontrado. A morte da dubladora de Choppi. A dubladora de Choppi, mascote de Splash Star, Miyu Matsuki, veio a falecer devido a uma pneumonia aguda em 2015, causada por um vírus raro. Um evento beneficente póstumo destinou seus rendimentos à pesquisa sobre a doença, o que, juntamente com o histórico médico de seu raro caso, ajudou a estabelecer o mecanismo de infecção da doença e possíveis tratamentos. A cena de tsunami de All Stars DX3. Neste filme, haveria uma cena de tsunami, porém ela foi cortada para evitar associações com o terremoto e o tsunami de 2011. Bom, e é isso, galera. Esse foi o iceberg de Precure explicado. E aí, eu falei alguma coisa errada ou imprecisa? Ou então, faltou alguma coisa no iceberg? Comenta aí, eu vou querer saber. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Eu vou vazando, então, falou!